Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando, mais um vídeo aí falando sobre a política, né? Falando sobre os caminhos do Vasco, né? Enquanto a gente vê aí tal de clickbait, né? Acessos enganosos, né? Sem o conteúdo das mensagens, colocando no Vasco já o Coutinho, colocando o Thiago Alcântara, até ontem tinha Thiago Alcântara, né? Mas aí pintou a questão de que o salário dele gira em torno de 5 milhões. E o filho dele foi visto com uma camisa do Flamengo e tal. Isso causou um pouco de estranheza aos torcedores, né? Porque ele é filho do Mazinho, o Mazinho jogou muito no Vasco, né? Foi ídolo do Vasco, foi craque no Vasco, né? Colocando o Lianco aqui, né? Colocando o Richarlison, né? Até o Neto entrou nessa história aí, né? Que não tem cabimento algum, né? O Richarlison, no auge da idade aí, não veio para o Vasco. Ganha torneio de 2,5 milhões, né? E o Thiago Alcântara em torno de 5 milhões, né? E o argumento desse pessoal todo aí é o seguinte: não, eles poderiam vir sim pelo seguinte: Copa do Mundo aí, tem uns que estão alijados do mercado, estão fora aí e tal, estão sem mercado, então volta para o Brasil, os técnicos, o técnico Dorival Júnior vê, né? E chama para a seleção. Não sei se é verdade, não vou contar com o ovo na galinha, então vamos aqui seguir o seguinte, né? Bom, o Vasco vai dar certo, o Vasco já deu certo, já deu muito certo, né? Já deu muito certo mesmo. Agora, se vai dar certo para frente, né? Se está dando certo, é complicado, né? Enquanto estiverem aí grupos, né? Totalmente antagônicos, né? Um contra o outro, mas veementemente, não vamos a lugar algum, né? Ficam aí as guerras, as batalhas, né? Grupo A diz isso, grupo B diz aquilo, né? Então vamos aqui destrinchar um pouco a história, né? O Vasco associativo, como era antigamente, segunda divisão. O Vasco hoje ainda não, Vasco não é Vasco associativo atualmente. O Pedrinho retomou o controle da acionária da Vasco SAF, né? A Vasco SAF é uma empresa, sócios Vasco Associativo e 777. Então o Vasco continua sendo, o futebol é Vasco SAF, é uma SAF, né? Então voltando aqui, o Vasco antigamente era um clube associativo, né? Segunda divisão, jogadores terríveis, né? Tirando aí 2015, 16 carioquinhas, 3 um outro carioquinha, mais nada. 11 a Copa do Brasil com o Roberto, né? Mais nada em 24 anos, né? E a gente já se caminha para junho. Salvo engano aí. Salvo engano não, hoje é dia 28, daqui a pouco 1 de junho, né? Quase indo para metade do ano, que começa em 1 de julho, né? Bom, repetindo aqui, voltando aqui, né? Vasco Associativo, segunda divisão, jogadores terríveis, salários atrasados, né? 23 anos de incompetências, blá blá blá, blá blá blá. Aí anúncio de que o Vasco vai fechar, não tem dinheiro, lixo acumulado, piscina cheia de ratos, como dizia o Cazuza, não tem jogador, blá blá blá. Aí entra o Salgado, né? Depois de uma batalha judicial ele entra, né? E aí faz a primeira estocada no torcedor. Olha, o Vasco vai cair, o Vasco vai sumir, blá 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 blá. Se fiando, inclusive, nos próprios pares dele, né? Ele falava mal dos presidentes do Vasco, falava mal do próprio associativo, e ele era presidente do associativo. Então ele quis vender, ou melhor, transformar o Vasco Associativo Futebol em Vasco SAF, e depois encaminhou-se uma venda aí para 777, né? Então, aí 777, ou melhor, o sócio quis transformar o futebol em Vasco SAF, houve uma eleição para isso, né? E depois houve uma outra votação, melhor dizendo, para que o Vasco fosse vendido para 777, decantada como a única que podia salvar o Vasco ia virar um time rico, quiringodo total, né? E aí, sem ninguém pesquisar, inclusive o seu Edmundo, né, que a SAF não tinha projeto esportivo, e todos vocês apoiaram tanto a SAF quanto a 777. Que a SAF não tinha expertise esportiva, não tinha projeto esportivo, não tinha experiência no mercado. Quem era a SAF? Quem eram os sócios, né?
o Vasco, uma instituição centenária, foi vendida para 777. Futebol foi vendido para 777. E começou aí, né, em setembro de 2022, salvo engano, a contratar jogadores, blá blá blá, né? E em 2023 aí, segunda divisão, subimos, né? E em 2023 veio aquela questão da primeira janela, né? Contratou vários jogadores, uma fortuna, né? E aí botou o Vasco para jogar, quando percebeu-se que aquela fortuna jogada fora de jogadores não daria num time, né? Aquilo não levou a se formar um time, porque foi muita carga na defesa e pouca no meio de campo e ataque, né? Começaram as reclamações. Ano passado houve um arrefecimento disso aí, por quê? O Vasco não caiu, colocaram o Alexandre Matos em janeiro desse ano, então todo mundo feliz. Opa, agora a 777 vai dar dinheiro, porque colocou o Matos, não sei o quê, tudo um engajamento, né? Para continuar a questão dessa 7777. Se SAF é ruim ou se associativo é ruim, isso é uma outra história. Vamos falar da 777, né? 777. Então, a 777 colocou o Alexandre Matos aí e tirou o Brax, né, que era muito contestado pela torcida, colocou o Alexandre Matos, que foi ao mercado e gastou mais uma dinheirama, né, e não transformou novamente o Vasco num time, né? O elenco não fazia um time. Então, começaram as reclamações, torcedor descontente, né? Queda no Carioquinha nas semifinais, não chegamos às finais, né? Quase uma queda lá para o Água Santa, né? Uma coisa horrível. E aí o Pedrinho, baseado nas irregularidades que a 777 deixou ao longo do tempo, já falei isso aqui, não vou repetir, posso dar uma pincelada, né? Não integralizou o aporte do ano passado, não submetia as suas decisões ao Conselho Fiscal, não pagou o direito de imagem que pertencia a ela segunda-feira retrasada, né? Que agora já é retrasada. Que sabia de uma liminar que ia sair na quarta-feira retrasada, porque amanhã ainda é quarta, né? Rapou o dinheiro dos cofres do Vasco, né? E aí tinha nome imaculado no mercado internacional, notícias de fraudes, penhoras, um problema terrível lá no time da Bélgica. O Pedrinho entrou com uma liminar, né? Obteve a liminar, retirou a SAF do controle acionário e agora estamos no seguinte ponto, né? Essa ação judicial que o Pedrinho obteve liminar continua, vai ter a convenção de arbitragem em 30 dias, né? E aí o seguinte, tem 3 caminhos: acordo, que seria o melhor, a SAF sai, e aí volta para o associativo ou outra empresa, né? Ou, segundo ponto, primeira saída, acordo, né? E desse acordo, divido, bifurco, para Vasco, para futebol voltando para associativo, ou sendo vendido para uma outra empresa, no acordo, ou não, se faz acordo, lá no final, quando as brigas judiciais cessarem, né? Aí sim, o associativo retoma, ou outra empresa judicialmente consegue comprar as ações do Vasco. É isso que pode acontecer, né? Esses 3 momentos agora que pode acontecer. Agora, nesse momento, né, o melhor seria um acordo, porque uns falam que não, outros falam que sim, mas o Vasco deve 300 e poucos bilhões a SAF, a 777. E se o Vasco quisesse negociar as ações da SAF, da 777, melhor dizendo, as ações da 777, teria que contar primeiro com a aquiescência dela, né? Porque ela tem uma briga judicial, o controle está suspenso, mas não foi retirado, né? Então teria que ver com a 777 se ela aceitaria um acordo para ela receber os valores que ela já aportou, né? E ver se ela ia querer mais alguma outra coisa aí. Ou então, briga judicial e vamos continuar. E não é bom para o torcedor, ninguém pensa nisso, né? Pagou o adiantamento com o adiantamento da Betfair, os direitos de imagem, tem salário, né? Tem salários, tem dívidas trabalhistas, dívidas de tributos, né? Federais, tem contratos cíveis que se vencem, tudo que você possa imaginar, alimentação, base, tem tudo para ser pago, né? Então, de onde vem esse dinheiro? Aí, ontem eu estava vendo uma live, o cara falou, não,
Vamos aí pegar os 80%, só foi adiantado a 777 20% dos direitos de imagem, vamos correr atrás dos 80% que faltam aí e tal. Vamos brigar por bilheteria, vamos patrocínio master, pegar adiantamento, vamos aí vender o naming rights, né? Se esquecendo que tudo isso aí, inclusive o naming rights não foi feito para isso, foi feito para a obra, né? Para São Januário ser modernizado e não pagamento de salário. Então hoje está muito complicado, ninguém pensa nisso, mas eu estou aqui mais uma vez atentando aos senhores, né, os vascaínos de verdade, que a gente está numa sinuca de bico, né? Se não houver acordo nesse momento agora, a discussão judicial pode se protrair no tempo, né? E os investimentos podem ser cessados, a 7777 pode não aportar o valor em setembro, como se paga aí, né? Como se paga o resto. E o Vasco vem se enfiando na segunda metade do ano agora, que quando entra aí o grosso do direito de imagem, mas é pouco, né? O Vasco tem diversas dívidas, despesas recorrentes, e que hoje, se não for feito um acordo, se a briga judicial continuar, a gente vai ter problemas aí, e ninguém está vendo isso. E para fechar aqui, tem um grupo que quer, porque quer voltar o futebol associativo, sendo que o sócio votou lá atrás que queria que o Vasco virasse SAF, para que fosse vendida para uma empresa, e tem uma outra parte, que inclusive é o Pedrinho, que retomou o Vasco, não quer voltar para o associativo e deseja vender esse quinhão aí da 777, negociar esse quinhão da 777 para continuar com 30% ou 40%, não importa. Então esse aí é o panorama do Vasco, que a gente tem que lutar, torcer para que acabe rápido, senão a gente vai à bancarrota. Já estamos aí falidos há muito tempo, né? No cenário esportivo. A gente não é protagonista há muito tempo, nem no Carioca, quanto mais no Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É um problema. Enquanto tiver aí essa briga entre os vascaínos, a gente não vai para frente. Se gostou do conteúdo aqui, Vasco Análise, sininho para receber as notificações, dê um like, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.